Pessoal, momento selfie agora no curso aqui. Daqui, deixa eu tirar a foto de vocês. Depois bota no grupo, tá? Só as pessoas bonitas. Vou tirar uma foto aqui e a gente já volta para a aula, tá, pessoal? Pessoal, encolhe a barriga, mulher bota um passo à frente, mão na cintura. E foi. O Tiago é o bendito fruto ali, né? Tiago, sabe que quanto mais mulher, mais despesa, né? Ah, ficou longe? Eu sou péssimo para tirar foto. Outra? Vai na selfie mesmo. Pessoal, nós vamos começar a aula, só que a gente está esperando o pessoal já fazer uma selfie ali. Tá bom? Então, pessoal de casa, o áudio tá bom? Tá tudo direitinho? Infelizmente, ontem nós não conseguimos transmitir a aula ao vivo, né? Teve um problema. Mas a aula foi editada e tá bem legal. O pessoal que assistiu a aula presencial assiste de novo, né? A aula ontem foi bem esclarecida. Na aula de ontem teve até momento musical, não foi? Momento musical, Nego do Borel. Contatinho. Então vamos lá, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Várias lembranças. Vamos lá, pessoal. Vamos falar da UK Bribery Act, né? UK Bribery Act. Primeiro, a dificuldade de conseguir falar esse nome, né? UK Bribery Act. Mas já fiz a introdução falando da lei UK Bribery Act, né? Então, é uma lei UK Bribery Act. UK Bribery Act. No concurso de vocês cai em inglês, né? Só não cai pronúncia, né? Só escrita aí. Ainda bem, né? Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu botei lá que eu tinha inglês fluente. Aí quando eu cheguei lá, a mulher já largou logo a primeira pergunta em inglês, né? Aí eu fiquei olhando. Falei, sorry, closing. Eu não voltei mais, fui pro banheiro, falei, eu descer que eu vou passar vergonha aqui, não vai rolar. Meu inglês é muito fraco. Vamos lá, pessoal. Então já fizemos a introdução falando sobre a lei. É uma lei que vamos ter uma aula agora de geografia, né? Para você que faltou essa aula de geografia na época da tia Teteca. Então, a galera que não estuda geografia há muito tempo, eu botei aqui um mapa, né? Para que você se situe onde está ali a parte da Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales. Pô, a pessoa vai cair mapa na prova? Não. Mas vocês devem saber que é uma lei anticorrupção do Reino Unido, tá? Então, não é só da Inglaterra. Então, ela pega aqui a Inglaterra, as duas Irlandas e País de Gales, ok? Então, para empresas que atuam nesses países e atuam em outros lugares do mundo, e para empresas que estão estabelecidas em outro lugar do mundo e atuam na Inglaterra, Irlanda, Escócia ou País de Gales, ok? Então, a UK Bribery Act, ela tem também uma aplicação global. Então, ela tem aquela situação que eu falei com vocês da extraterritorialidade, ok? Só que ela tem uma aplicação menos abrangente do que a FCPA. Nós vamos ver na aula, no decorrer da aula, a sua aplicação, tá? Então, ela traz uma responsabilidade da pessoa jurídica, uma responsabilidade penal e civil, né? Então, ela traz também uma responsabilidade penal e civil da pessoa jurídica. E o que é que ela
traz como um ato ilícito ali, olha, qualquer representante, agente, distribuidor, acionista que resolva dar, oferecer, doar, prometer vantagem financeira ou não a terceiro. Esse terceiro aqui é agente de governo? Ele precisa ser agente de governo? Aí foi quando a nossa aluna brilhante de vestido fez a pergunta anterior da aula. Você está de vestido hoje, né? Veio a varoa. A nossa irmã da igreja Terra de Fogo perguntou o quê? Professor, mas se for um ato de corrupção e não seja de algum agente de governo, vai se aplicar FCPA? Não, não vai se aplicar. Mas aqui não, aqui ó, terceiro. Então, essa lei, a UK Bribe Act, ela acaba abrangendo outras pessoas que não agentes de governo. Então, quando a prática de um ato indevido com finalidade de obter ou manter transações comerciais ou vantagens. Então, notem a diferença sobre a aplicação de uma e de outra. Aqui não fala nada de agente de governo, mas também, olha, vantagens financeiras ou não. Então não é só vantagem financeira, tá bom? Então, qualquer representante da empresa, acionista, não precisa ser pessoas ligadas à alta diretoria, não, altos cargos, não. Qualquer pessoa da estrutura da empresa que cometa atos de corrupção com terceiros. Às vezes o dirigente não está nem sabendo. E o cambalacho está rolando nas esferas mais baixas lá na hierarquia mais baixa, lá no baixo clero. E aí vai estar também sendo responsabilizado por essa lei. Então, a UK Bribe Act lá na Inglaterra foi criada. Houve uma grande resistência na época, porque as penalidades e as sanções dessa lei, elas são piores do que da FCPA. Piores do que da FCPA. Então, as multas que são aplicadas através da UK Bribe Act, elas são ilimitadas. Já na FCPA existe uma limitação. Mais à frente vocês irão ver. Bom, essa lei UK Bribe Act, assim como a lei brasileira, lembram que eu falei que a intenção maior não é de punir, de sancionar, não é isso. Elas querem também prevenir. Então, existe toda uma situação dos órgãos de controle desses países que tenta orientar as empresas para que elas se previnam e lancem mecanismos de defesas internas contra os atos de corrupção. E aí, a lei traz alguns princípios que devem ser incorporados a uma estrutura, a estrutura da pessoa jurídica, para que nós possamos ter uma governança melhor, uma governança saudável, né? Então, quais são esses princípios? Eu, particularmente, acredito que esses princípios aqui, é bom você dar uma lida nele antes da prova, porque geralmente as bancas de prova gostam muito de perguntar questões relacionadas a princípios, tá? Então, quais são os princípios que as empresas devem absorver dentro da sua estrutura para combater a corrupção? Gente, eu estou falando das empresas privadas mesmo, eu estou falando da padaria do seu Manuel, eu estou falando de uma pessoa jurídica limitada, uma SA, uma multinacional, é do grande ao pequeno, tá? É aplicado a todos. Então, primeiro, proporcionar procedimentos. Isso aqui é o que está na lei. Compromisso do alto escalão. Avaliação de risco. Muita coisa voltada para a área do administrador, não é? Vocês já devem ter visto isso aqui algumas vezes durante a vida de vocês acadêmica. Due diligence. Não sei se a pronúncia é essa, mas vou vender meu peixe. Due diligence.
A tradução é essa, Alexandra? Diligência dupla? Eu acho que é uma due diligence. Eu acho que é isso, daí tem a ver com isso mesmo. Quando eu explicar o que é due diligence, tem a ver com isso, acordos, né? A Alexandra falou que ia marcar diligência dupla, né? A Alexandra está falando que amarelo em inglês é amarelo, né? Amarelo, né? Ó, comunicação dentro da estrutura da empresa. Essa comunicação abrange treinamentos e monitoramento e revisão. Esses são os princípios, tá? Então, esses procedimentos adequados visam incorporar esses princípios para que tenhamos procedimentos adequados, né? Que é a única defesa disponível quando o suborno é descoberto. Ou seja, quando uma empresa ela absorve esses princípios, ela poderá usar na sua defesa para que possa dizer, olha, realmente foi descoberto esse suborno, mas eu pratico isso aqui dentro da minha empresa. E aí você poderá ter uma diminuição ou até uma exclusão de penalidades. Ok? Então, princípios, né? Estamos falando dos princípios. O primeiro princípio que está lá naquela estrutura: proporcionar procedimentos. Então, há uma pergunta que a empresa deve se fazer: você tem certeza de que seus riscos de suborno foram identificados e abordados adequadamente? Ok, o que é isso? Esse princípio ele traz uma questão de proporcionalidade. A empresa ela deve avaliar a sua situação, avaliar onde ela desenvolve a sua atividade, avaliar quais são os riscos que ela está sujeita em desenvolver aquela atividade, se existe um grau alto de suborno por exercer aquela atividade em determinado país do mundo, e ela vai avaliar isso e vai ponderar. Então ela vai tomar atitudes internas que sejam capazes de minimizar, acabar com essa situação de corrupção, ou treinamentos adequados para que não aconteça, a depender da área, que existem áreas que existem mais chance de rolar corrupção que outras. Então, o que esse primeiro princípio ele afirma é isso. Então, que olha, os procedimentos são adequados e eficazes para evitar subornos, levando-se em conta os riscos de suborno que a empresa enfrenta e a natureza, escala e complexidade das atividades da organização comercial? É uma pergunta que ela deve se fazer. Pessoal, parece besteira, mas quer ver um exemplo? Aqui, hoje no Rio de Janeiro, nós temos uma realidade cruel. Algumas empresas estabelecidas em determinados bairros, ela tem que dar caixinha para o tráfico ou caixinha para o miliciano. Quando não era nem o tráfico nem o miliciano, tinha que dar uma caixinha para que tivesse uma viatura na frente do estabelecimento na hora de abrir ou fechar. Quantas vezes nós já vimos no jornal notícias como essas? Então, a empresa deve avaliar se eu vou atuar naquele bairro. Um exemplo, né? Aqui, eu vou atuar naquele bairro, naquele bairro é assim, é assado, eu vou ter que dar caixinha, eu vou ter que dar dinheiro. Então ela deve avaliar e, dentro de uma proporcionalidade, tomar decisões visando a acabar com essa situação, ou então, de repente, nem atuar nessa área. Questão da... Então, as questões de cargas que são roubadas, e a empresa, para poder fazer transitar essa carga, às vezes tem até que pagar, não é verdade? Aí, então, assim,
pagar suborno para que possa ser liberada a sua carga. Então, são atividades de risco. Então, é isso que a empresa, é isso que esse primeiro princípio fala, ó, proporcionar procedimentos. Então, essa proporcionalidade, ela vai atuar em áreas como o quê? Olha, códigos de conduta, políticas e orientação. A empresa tem que ter códigos de conduta interno, escritos ali, seus regulamentos internos, de condutas e políticas orientando ao seu público, que são os seus colaboradores, né, os seus funcionários. Transações sensíveis à conformidade, incluindo presentes, cortesias e doações para políticas e filantropias. Ou seja, deve-se ter um regulamento dizendo que você pode dar ou não pode dar presente, como você vai atuar na área filantrópica, alguma atividade, você vai ajudar uma creche em algum lugar, alguma atividade sem fins lucrativos, a empresa pode fazer isso em determinado país, não pode. Então, isso tudo vai estar dentro desse regulamento. Então, são transações que podem ou não gerar essas situações de suborno ou de corrupção. Então, uma empresa ela pode ajudar no desenvolvimento de um determinado estado, de um determinado município? Pode. Agora, essas situações devem ser avaliadas com cautela, porque se for interpretado como uma questão de suborno, a empresa estará sujeita a UK Bribery Act. Ok? Então é isso que esse princípio fala. Olha, cuidado com o que você vai fazer, pondera, para que não seja enquadrado na lei. Estruturas organizacionais, contabilidade e linha de subordinação, processo de avaliação de risco e a maneira como isso é documentado. Due diligências de terceiros, controle de recursos humanos sobre contratações e promoções. Então, olha a abrangência que esse princípio ele traz. Essas contratações aqui de pessoas que vão trabalhar na empresa, ainda mais pessoas que vão trabalhar no alto escalão, a empresa, quando for contratar, o seu pessoal de recurso humano tem que fazer uma checagem da vida dessa pessoa. Não é verdade? A sua filha vai se casar. Vai se casar com qualquer um? Não. Eu quero saber quem é esse pessoal, quem é esse camarada. Quem ele é? Onde ele trabalha? Onde ele trabalhou antes? Existe algum processo criminal contra ele? Existe alguma questão de suborno envolvendo ele? Ele pode vir trabalhar na minha empresa? Entenderam? Então, são essas situações. A empresa deve fiscalizar essas autorizações e delegações e monitoramento e execução. Então, esse primeiro princípio ele está sempre ponderando situações que envolvam essas situações. Certificados de conformidade periódicos, não apenas de empregados, mas também de terceiros e intermediários. Ou seja, a empresa ela emitia esses certificados, né, olha, aqui na empresa nós não temos nenhum caso de corrupção, nenhum caso de suborno foi apontado. A nossa empresa é uma empresa ficha limpa. Olha, as pessoas que trabalham conosco, os terceiros, os nossos fornecedores, nossos intermediários, também todos ficha limpa, por um Brasil melhor, sei lá. Esses certificados, tanto para pessoas internas quanto externas. Auditoria e revisão, periodicamente, né? A empresa, por ela mesma, deve ter órgãos internos e externos que façam auditorias na sua estrutura para ver se descobre alguma situação de corrupção ou de suborno envolvendo algum funcionário seu. Tudo isso é levado em conta na hora da aplicação da lei. Comunicações internas e externas. Se existe um canal de comunicação dentro da empresa para que funcionários possam denunciar situações que saibam de corrupção ou de suborno, então é o que esse princípio prega. O princípio 2, compromisso do alto escalão.
Os membros do conselho e altos executivos estão fazendo o que pregaram? Ou estão fazendo a seguinte situação: faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Não é verdade? Então, esse segundo princípio, compromisso do alto escalão é esse. O alto escalão realmente está compromissado em fazer com que a sua empresa seja uma empresa ficha limpa? O alto escalão transparece isso para os funcionários? Imaginem vocês, funcionários de uma Odebrecht, de uma Camargo Correia, e aí você vê a empresa que você trabalha, que era sinônimo de uma empresa próspera e tal, de repente vira algo assim. Você trabalha onde? Na Odebrecht? Pô, você trabalha na Odebrecht, né? Entenderam? Aí, poxa, o alto escalão da empresa envolvido em tanta corrupção. Então, assim, a UK Bribery Act, ela tem esse princípio de compromisso do alto escalão. Esse princípio do alto escalão, ele vai se materializar através de algumas atividades, algumas atitudes, né? Então, para demonstrar seu compromisso com o incentivo a uma cultura anticorrupção na empresa, os membros do conselho e altos executivos precisam considerar várias questões. Isso aqui é para a galera lá de cima, tá? A galera que toma champanhe em Búzios, né? Não é para o pessoal que toma banho ali no Piscinão de Ramos, não. Ó, a alta administração deve indicar a importância do programa anticorrupção, alocando recursos para o seu desenvolvimento. Ou seja, a alta administração ela vai colocar dinheiro para combater a corrupção dentro da empresa, com programas de treinamento, desenvolvendo atividades dentro da empresa para que seus funcionários tomem conhecimento desses programas anticorrupção. O Conselho deve dedicar tempo suficiente para as questões de conformidade com a cultura anticorrupção e para monitorar a eficácia dos programas e controles anticorrupção da organização. Então, dentro da estrutura, dentro das reuniões de conselho, essas questões anticorrupção, elas devem estar sempre na pauta, deve estar sempre sendo falado, uma situação ou outra. E monitorar a eficácia desses programas que eles implantaram na empresa para ver se eles estão sendo eficazes. Tudo isso aqui que esse alto escalão faz, todos esses princípios, por que a empresa vai ter gasto para combater corrupção, tudo isso? Porque na hora que for descoberto uma situação de suborno ou de corrupção, às vezes a alta direção até, poxa, mas eu tenho aplicado todos os princípios dentro da minha empresa e mesmo assim aconteceu. Tudo isso vai levar em conta na hora de aplicar a sanção, ou de diminuir a multa, ou até mesmo de extinguir. A UK Bribery Act ela pode anular a multa, o que não acontece na nossa lei 12.846. Né? Lembram que tem um decréscimo de 2/3, né? Quando há uma colaboração ali da empresa em cooperar com o que está sendo investigado. Então, ó, os objetivos de desempenho específico à conformidade podem ser estabelecidos nos objetivos da administração, incluindo aqueles dos conselheiros, então ser avaliados como parte do processo de decisão sobre a remuneração variável, ou seja, incluir vantagens financeiras, incluir como objetivo da empresa. Não tem as empresas não lançam aqueles programas 5S, de vários. Então, qual é o nosso objetivo? Não tem? Então, missão, essas coisas todas que vocês administradores sabem muito mais que eu. Então, as empresas podem lançar como uma das suas missões o combate à corrupção. E isso daí vem da alta administração. São eles que decidem sobre isso. Os membros do conselho e outros altos executivos devem passar por treinamento para assegurar que tenham conhecimento adequado da legislação anticorrupção e de suas implicações. É aqui, pessoal, que muitos escritórios de advocacia, mundo afora,
estão se voltando para estudar a lei FCPA, a UK Bribery Act, aqui no Brasil a nossa 12.846. Para quê? Para poder lançar serviço de consultoria para as empresas. Então, os altos executivos, o alto executivo ele entende de negócios, de administração, às vezes ele não entende de lei. Então, tem empresas, elas contratam os escritórios para falar, olha, o que é que eu posso fazer ou não? Teve uma dúvida. Deixa eu ligar para o escritório. Olha só, eu quero fazer uma transação assim, assim, assim. O que eu preciso fazer? Então, esses escritórios especializados nessas leis dão suporte para as empresas. Então, é um custo a mais, é um gasto a mais. Mas compensa ter esse gasto, porque se for pego por algum ato de suborno ou corrupção, pode ter certeza, o gasto vai ser bem maior. Então, agir de maneira a prevenir sai mais barato do que depois pagar para ver. Ou seja, não adianta botar cadeado na casa depois que ela já foi arrombada. O princípio 3. Realizar uma avaliação abrangente do risco de corrupção. Sem ter avaliado quais riscos existem, como eles poderão ser administrados de maneiras eficazes. Então, a empresa deverá fazer a avaliação desses riscos, tá? E uma vez concluída a avaliação de risco, a organização estará em uma posição muito melhor para decidir quais medidas precisam ser tomadas. Então, ela faz uma avaliação de toda a situação, do mercado que ela atua, dos riscos que ela corre, para poder ela mesma tomar as suas posições. Ok? Uma avaliação de risco não documentada será de pouco valor se ou quando um incidente ocorrer e há exigência de evidências e maneira como os riscos foram administrados. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui deve ser documentado. Essa avaliação de risco deve ser documentada, porque isso terá que ser comprovado. E você consegue comprovar através de documentos. Então, a avaliação de risco deve ser documentada. Então, existe um relatório dizendo que foi avaliado a construção de uma fábrica em determinado município e se mostrou conflitante com os interesses da empresa, porque o alvará para a liberação emitido pela prefeitura só seria dado se fosse dado um suborno para os fiscais e tal, não sei o quê. Ou seja, às vezes aquela prefeitura, tudo aquilo ali só funciona através de dinheiro. E aí a empresa resolve não agir ou agir, para ter uma licença, e aí tudo isso deve ser documentado. Dentro dessa avaliação, o que essa avaliação ela vai abranger? Então ela vai abranger qual o país que a empresa vai atuar, se esse país é um país onde há muita corrupção ou pouca corrupção, qual é o risco? Porque vamos supor, a empresa inglesa, ela sabe que fazer negócio no Brasil, ela tem um alto risco de corrupção. E onde é que ela tem esse alto risco? Existe, vocês já devem ter visto na televisão, no jornal, avaliação de risco no mundo pela organização tal, classificou o Brasil estava na 70 e pouca posição, agora aumentou, está na 76, ou diminuiu. Já viram reportagem assim? Olha, os 10 países que o índice de corrupção é menor, nos Estados Unidos, Escócia, Suécia, aí vai botando aqueles países que deve ser ruim morar lá, né? E uns outros países, assim, onde tem muita corrupção, lá no Jubejaquistão, não sei o quê. O Brasil esse ano teve até uma colocação pior. O Brasil esse ano teve o Brasil vinha de uma situação que ele estava caindo nessa percepção e, infelizmente, aumentou. Acredito eu que pela questão da Lava Jato, questões de reforma. Aí eles avaliam tudo, né? Reformas estruturais do país, reforma previdenciária, o que é que o país está fazendo para combater a corrupção, a edição de leis, a 12.846 foi um avanço nesse sentido. Então, esse organismo internacional que traz esse ranking
de países mais corruptos ou não, eles acabam auxiliando para que as empresas saibam se elas vão querer atuar ou não em determinado país. Porque ela sabe que para eu atuar ali, não tem jeito. Só se corrompendo, só pagando suborno. E aí eu vou estar caindo na UK Bribery Act. Eu vou estar sujeito à lei. Então, elas vão analisar questões como um país inteiro, questão setorial, transacional, uma oportunidade de negócio e risco na parceria comercial. Então, risco na parceria comercial tem a ver com o due diligence, tá? Vou falar mais sobre isso na frente. Que é um dos princípios, né, due diligence. As empresas estão expostas à responsabilidade indireta pelas ações de outros, referidos como pessoas associadas, tá? Contratos formais com esses terceiros devem exigir que eles se comportem de maneira ética e de acordo com todas as legislações relevantes, inclusive a legislação específica sobre anticorrupção. Vamos ler e eu vou explicar para vocês o que está querendo dizer isso aqui. Procedimentos de aprovação e monitoramento precisam ser estabelecidos para verificar se os pagamentos feitos a terceiros parecem razoáveis em relação ao serviço realizado. Quando contratam terceiros menores, grandes organizações devem considerar tomar medidas para apoiar esses sócios menores do negócio no cumprimento das leis e regulamentações anticorrupção. Empregados. O RH deve conduzir verificações de antecedentes de futuros empregados, particularmente aqueles, foi o que eu falei, dos sênios. Então, tomar diligências contumazes, devidas diligências, para que o combate à corrupção não seja tão somente da empresa. Mas vamos supor que uma empresa inglesa ela está querendo contratar uma empresa brasileira para que seja sua representante aqui no Brasil. Antes dela firmar esse contrato, seja com a empresa, seja com um terceiro, ela vai fazer o quê? Diligências. Ela vai fazer um check-up. Quem é essa empresa? Essa empresa possui internamente políticas anticorrupção? Eu vou fazer uma parceria com ela. Sabe aquela coisa de não anda com quem anda com porco, o farelo come? Será que eu fazendo um negócio com essa empresa, ela caminhando comigo, e aí ela é pega numa situação de suborno, de corrupção, vai respingar na empresa maior. Então é isso que é o due diligence. É avaliar antes com quem você vai fazer parceria. Avaliar o terceiro, avaliar a empresa. Por quê? Se ela for pega com atos de subordinação, a empresa grande entra também. Imagina, receber uma condenação porque uma empresa que você tinha uma parceria num país determinado estava com atos de corrupção e suborno, e aí você, uma empresa grande, vai ter que pagar por isso. Então, é interessante para a empresa, para uma empresa que queira atuar em determinado país, ela fazer isso, olha, controlar esses pagamentos feitos a terceiro, ela apoiar os sócios menores, de negócios menores, para que eles cumpram a legislação anticorrupção. Então, olha, aqui, eu vou pagar um escritório de advocacia lá no Brasil, a empresa inglesa pensando, eu vou pagar um escritório de advocacia no Brasil para que preste serviço para essa minha colaboradora lá no Brasil, porque se ela for pega em algum ato de corrupção, eu estou ferrada aqui na Inglaterra. É isso que é o due diligence. Para saber até se ela vai fazer ou não a parceria. Isso aconteceu na Copa do Mundo, isso aconteceu nas Olimpíadas, quando grandes investidores, grandes empresas vieram para o Brasil para poder participar de licitações e contratos para construir estádio, para poder construir questões de infraestrutura em determinados lugares por conta da Copa do Mundo e da Olimpíada. Essas empresas, elas tiveram que gastar muito dinheiro com essas diligências, da due diligence.
Então, ela contrata escritórios de advocacia para que façam levantamentos da empresa, pagam auditores, contadores para que possam avaliar a situação daquela empresa, se é uma situação saudável ou não. Então, é um gasto a mais para a empresa ela ser diligente. É isso que esse princípio prega. Então, pode uma empresa lá na Inglaterra ser punida pela UK Bribery Act porque uma empresa brasileira que é controlada, coligada, associada dela cometer um ato de corrupção aqui no Brasil? Pode. E por que ela vai ser condenada? Porque ela não atuou com diligência. É isso. Ok? E esse princípio due diligência se abrange também às contratações internas da própria empresa. Foi o que eu falei antes. Vai contratar um funcionário do alto escalão? Vamos fazer um check-up da vida do camarada. Vamos ver quem é esse camarada que vai trabalhar conosco. Porque, em muitas situações, às vezes aquela pessoa que trabalha com você está te apunhalando pelas costas. Não é verdade? A pessoa trabalhava em determinado lugar e aí ela toma conhecimento de várias coisas e aí ela, de repente, começa a pegar bancos de dados daquela, vamos supor, a relação dos clientes daquela empresa e começa a fornecer a relação dos clientes dessa empresa para um concorrente. E abre uma concorrência desleal, começa a fazer contatos e tal. Então, a empresa, para se prevenir e se resguardar, ela deve ter essa diligência. Ok? Isso daqui, pessoal, isso daí é muito sério. Por quê? A lei, a UK Bribery Act e a FCPA também, eles possuem alguns instrumentos bem peculiares, diferente aqui do Brasil. Eles incentivam que os funcionários denunciem atos de corrupção ou suborno dentro da empresa para os órgãos de controle. Existe como é que eu posso dizer? Um fomento para isso, né? Um incentivo. E esses funcionários que denunciam, eles são remunerados. Eles ganham indenizações. Eles ganham porcentagens em cima daquilo que foi apurado como ilícito. Já houve funcionário de empresa que ganhou 100 e poucos milhões de dólares, porque ficou 2 anos trabalhando em um banco e sabia de todas as transações de corrupção que havia dentro daquele banco, com empresas estrangeiras e governos corruptos, e aquele funcionário registrou tudo, e aí existem escritórios de advocacia que prestam assessoria a esses funcionários que vão fazer essas delações, né? Vão denunciar isso, e aí o escritório vai orientando, pega a prova tal, pega não sei o quê, agora juntou tudo, vamos lá agora na DOJ, vamos lá aqui é o Sirius, da Inglaterra é Sirius, tem um nome que a gente vai aparecer. E vamos ali apresentar todas as provas que você tem, porque a gente vai ganhar um dinheiro muito forte nisso aí. Então o escritório de advocacia, ele pega aquele funcionário ali, não cobra nada e sabe, tantos por cento do que foi pago de corrupção, esse funcionário ganha. Entenderam? Então, existe essa preocupação. Lá no exterior, é uma prática comum. Ok? Quinto princípio, comunicação, inclusive treinamento. Então, esse princípio é que a empresa desenvolva treinamentos dentro da sua estrutura para orientar funcionários, orientar os seus colaboradores a não praticarem atos de corrupção, atos de suborno. Ok? É o que fala esse princípio. Então, não basta que a empresa ela somente fala, nós realizamos treinamentos, tá? Esses treinamentos eles devem ser eficazes, esses treinamentos eles devem ser periódicos, não podem ser treinamentos que sejam, o treinamento acontece uma vez ou outra ou não acontece. Então,
deve ser comprovado, documentado que é feito esse treinamento. Sempre com feedback do treinamento, né? Monitorar, avaliar se os funcionários estão sabendo do que é ato de corrupção, o que é suborno, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Então, olha, os empregados precisam de treinamento para ajudá-los a entender como o suborno e a corrupção podem surgir. Bem assim, identificar situações em que eles e a empresa podem estar em risco. Então, a empresa abre lá um momento do expediente, leva todo mundo para o auditório, aí bota lá um palestrante para falar, olha, pessoal, atos de suborno, nós atuamos muito com contratos aqui no meio público, e não pode isso, pode aquilo, entenderam? Então, ela deve comprovar esses treinamentos. E um princípio 6, monitoramento e revisão. Ou seja, tudo que essa empresa fez visando combater atos de corrupção deve ser monitorado e avaliado. Então, o 6º princípio é isso, olha, a direção da empresa deve estar sempre monitorando, avaliando como a empresa está caminhando no sentido de combate à corrupção e suborno. Há medidas retrospectivas para revisar a adesão às políticas no que diz respeito a transações e aos relacionamentos existentes. Há atividades de monitoramento em tempo real, envolvendo a reunião e análise das informações atuais sobre o que está acontecendo. Ou seja, a empresa ela vai fazer um monitoramento de situações que foram prévias, né? Vai fazer uma retrospectiva, né? Retrospectiva 2017. O que aconteceu em 2017 que foram questões de suborno, questões que envolveram atos de corrupção dentro da nossa empresa, e vamos avaliar essa situação, tanto olhando para o passado, quanto monitorando situações que ocorrem atuais, que são atuais. Ok? Então, esse monitoramento e revisão, ele é feito sempre olhando no passado para tentar corrigir o que está errado e, atualmente, para que não ocorram atos de corrupção. Ok? Então, vimos os princípios. Espero que vocês tenham ali entendido esses princípios que as empresas devem incorporar, né? Eu acredito que possa vir uma questão de prova nesse sentido de princípios, porque o administrador gosta de princípios que sejam incorporados às empresas e tal. Então, a gente não sabe. O problema é o seguinte, quando a questão da prova, as questões são avaliadas por alguém da área do direito, ele vem cobrando muito questões relacionadas à letra da lei. Quando é uma questão, mesmo sendo da área do direito elaborada por um administrador, ele avalia, de repente, uma situação mais prática e, de repente, com uma visualização até melhor para vocês que são administradores. Entenderam? Então, princípios já são questões que as duas áreas gostam de cobrar. Tanto na área do direito quanto na área da administração, sempre cai questão relacionada a princípio. Então, eu faria uma aposta aí a dar uma lida nesses princípios, massificar aí esses princípios, tá? Então, vamos lá. A lei, a UK Braibret, ela criou alguns crimes, né? Então, ela prevê alguns crimes nela. Então, ela prevê um crime de corrupção ativa, né? De sujeitos públicos ou privados. Ela prevê a corrupção passiva de sujeitos públicos ou privados. Ela prevê corrupção de agentes públicos e estrangeiros. E esse aqui é um crime novo criado por ela. Falhas das empresas na prevenção da corrupção. Ou seja, a empresa falhou, ela não incorporou aqueles princípios e falhou, e houve corrupção, ela será punida, ela comete um crime. Só no fato de falhar na prevenção, ela comete um crime. Então ela pode ser penalizada. Olha a gravidade disso, não é verdade? A empresa não praticou nenhum ato de corrupção, nada, mas ela falhou em controlar isso. Ou seja, os seus dirigentes serão responsabilizados. Ok? Então, pessoal,
a gente escuta muito falar o que é a corrupção passiva, o que é corrupção ativa e o que é corrupção passiva. Eu trouxe aqui um exemplo que está aqui no nosso Código Penal brasileiro, tá? No artigo 333 e o 317. O que é corrupção ativa? Corrupção ativa, a pessoa age ativamente, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Ou seja, a corrupção ativa é eu estar no meu carro com IPVA atrasado, pneu careca e todo irregular, sou parado pelo policial militar. Policial militar, documentação do veículo e habilitação. Ok? Aí eu sei que está tudo errado. E aí eu vou agir ativamente. Eu vou oferecer ou eu vou prometer uma vantagem. Pô, policial, meu carro está todo errado. Vem cá. Será que não tem como a gente resolver isso, não? Se eu pô, uma onça aí para liberar. Aí o policial, pô, uma onça não, pô. Então uma garopa. Onça ou garopa? 50 ou 100. E aí você ofereceu, você que oferece comete a corrupção ativa. No nosso exemplo, o policial que aceitou, ele cometeu o crime do artigo 317, que é a corrupção passiva. Ele só recebeu, não foi nem partiu dele, mas ele recebeu. Agora, quando parte dele, ele solicita, vamos supor, no nosso exemplo, vamos mudar o exemplo. Eu parei com o carro todo irregular, saio do carro, aí ele está avaliando, ih, rapaz, ó, teu carro está todo errado, hein? Rapaz, tu sabe que a multa, por quem dirige com pneu careca e habilitação assim, a multa é mais de R$2.000. Aí você, pô, policial, é mesmo? É, a multa é cara. Eu vou ter que rebocar teu carro pro depósito, teu carro lá no depósito vai pagar diária, e você só pode tirar o carro de lá depois que tu regularizar isso tudo. Pô, tu vai ter um gasto, hein? Pô, é mesmo, seu policial? É. Pô, se você... Vamos resolver isso de outro jeito, ó. Deixa um cafezinho naquela padaria ali, que aí eu te libero. O policial solicitou. Nesse caso, ele solicitou, mas como ele é o agente público, ele está cometendo a corrupção passiva. Ok? Então, a lei, lá na Inglaterra, eles incluíram esses crimes. Eu trouxe aqui o nosso Código Penal brasileiro para que vocês visualizem o que é a corrupção ativa e passiva. Mas lá, ó, ela fala a corrupção ativa do sujeito público ou privado, a corrupção passiva, a corrupção de agentes públicos ou estrangeiros e falha das empresas na prevenção da correção. A empresa falhou, cometeu crime. A empresa falhou, cometeu crime. A empresa falhou, professor, a empresa só falhou, ela não recebeu, ela não solicitou, ela não teve vantagem nenhuma ali, cometeu crime. De tudo isso aqui, o que mais pode parecer estranho é um crime por falha de prevenção. Você cometeu um crime somente por ter falhado. Entendeu? Então, é a parte criminal que a empresa traz. Aí agora, eu deixei para falar com você, né, desses crimes criados pela lei, né, as falhas das empresas na prevenção da corrupção. Uma empresa falha na prevenção da corrupção quando o seu programa de compliance, olha aí, em inglês, compliance, não é compliance, é compliance. Quando o seu programa de compliance, ele é falho. Houve uma falha no compliance, a empresa falhou, cometeu crime. De acordo com a lei, apenas é crime o suborno, como também a falha em evitá-lo. Não é somente crime o suborno. Falhou em evitar, cometeu crime. Pessoal, o que é o compliance? Lembra da 12.846? Aquele... Qual é o nome? Vocês lembram? Um programa de integridade. Lembram? Que é uma questão perguntando, né, o programa de integridade. Compliance o compliance é porque o inglês gosta de uma coisa mais chique, né? Então, a minha empresa ela tem o compliance e tal. A nossa é programa de integridade mesmo, tá? É programa de integridade, é
funcionário até sabe que não pode roubar, não pode fazer conta. É isso aí, né? Não é, Severiano? Né? Sim, senhor, sim, senhor. O James explica o que é compliance. Né? Lá na Inglaterra o negócio é mais sofisticado. E o que é o compliance? O compliance é justamente essa política interna da empresa que visa combater a corrupção e suborno. Então, o compliance ele vai envolver as políticas internas, a governança da empresa, então alto escalão, as regras que as empresas possuem internas, se elas estão agindo de acordo com as leis daquele país, se ela possui padrões éticos de tratamento anti-corrupção, anti-suborno, se ela avalia os riscos, ok? Se existem requerimentos, né, ou regulamentos para que seus funcionários possam levar até as altas direções situações de suborno, tirar dúvidas se pode ou não fazer aquilo. Então, quando uma empresa falha em seu compliance, JBS, Petrobras, ela acaba sofrendo as sanções da UK Bribery Act e da FCPA. Falhou no compliance? Ok, a punição vai ser maior. Tu tem um compliance legal? Beleza. Pessoal, foi o que eu falei, existem escritórios de advocacia hoje que só trabalham com isso aqui, ó. Compliance. Olha, explica para o dono da empresa que existem leis, que ele não pode fazer isso nem aquilo. Vamos criar as regras dentro da empresa, vamos para os padrões. Geralmente, as empresas internacionais elas já possuem, na sua estrutura interna, compliance. Uma multinacional que está no Brasil há muito tempo, ela já tem isso aqui. Nós estamos começando agora. O Brasil está começando agora com seus programas de integridade. Mas quem trabalha em uma empresa grande, uma multinacional, já deve ter ouvido falar sobre isso. Não é? Quer falar alguma coisa? A própria Petrobras tem programas de compliance. Né? Por quê que a Petrobras tem compliance? Porque a Petrobras ela atua no mercado estrangeiro, ela faz negócios nos Estados Unidos, provavelmente tenha negócios com empresas na Inglaterra, então ela tem que ter esses programas de integridade, né? Que é o compliance. A falha no compliance faz com que a empresa tenha uma penalidade maior, uma multa maior? Sim. Assim como ter um programa de compliance eficiente pode reduzir a multa ou até mesmo eliminá-la. Entenderam? Compliance também tem cheiro de prova, né? Compliance e tal. Então, pensem, associem o compliance com ações internas da empresa como um todo, para coibir práticas de suborno, práticas de corrupção internamente. E o mais importante, pessoal, aqui é internamente, para que elas possam agir com o poder público de maneira correta, né? Pessoal, essa situação de compliance ela é tão importante para a empresa, por quê? Porque ela pode livrar a empresa de uma multa, ela pode livrar os seus dirigentes de uma pena. Porque eles vão falar o seguinte, olha só, meu camarada, eu investi muito dinheiro pagando escritório de advocacia, paguei auditorias internas, paguei por auditorias externas, e o pessoal quando vieram fazer auditoria externa aqui, viram um monte de erro no meu setor de contabilidade e não quiseram me dar um laudo dizendo que estava tudo ok, só me deram um laudo depois que eu reestruturei todo o meu setor contábil, mandei gente embora, contratei gente nova, tive gasto com gastos trabalhistas, contratei um escritório, e aí me deram, a auditoria externa veio e me deu aqui, ó, eu tenho um documento dizendo que está tudo ok. Então eu estou agindo de maneira coerente para coibir a corrupção. Agora, eu não tenho culpa se eu mandei um funcionário meu lá participar da licitação junto à Petrobras, chegou lá dentro, ele chegou no ouvido do camarada na Petrobras e ofereceu dinheiro para ele para poder ganhar um contrato, porque ele ganha comissão em cima disso aqui.
Ele ganha comissão em cada contrato que a gente fecha, a gente tem treinamento dentro da empresa, a gente tem uma cultura aqui anti-suborno, mas o bendito do desgraçado do funcionário foi lá e ofereceu dinheiro pro chefe do setor de contrato da Petrobras de licitação, e agora a minha empresa está aqui, ó, sofrendo sanções da lei. Vocês entenderam o porquê que é importante a empresa ter esses padrões de compliance e tal? E é fácil. Se vocês entrarem na internet e jogarem lá compliance da Pepsi, compliance da Coca-Cola, compliance... Todas essas empresas têm tudo isso aí, ó, um regulamento, tudo direitinho, dizendo o que pode ou não pode fazer. O funcionário, quando ele é contratado pelo setor de recursos humanos, ele passa por um treinamento na empresa para ele saber o que é compliance, saber o que é agir com ética, sabe? Passa por esse treinamento. Então, aí, o dono da empresa, mostrando isso, na hora que o bicho pega, ele vai ter um benefício maior da lei. Ele tem mais respaldo, não é verdade? Concordam comigo? É por isso que existe o compliance. É por isso que existem os programas de integridade. Lá nos Estados Unidos, UK Bribery Act. Para quem está pensando em fazer uma tatuagem e não sabia muito bem o que fazer, tá aí uma sugestão, tá? Tem aí 2 dragõezinhos, uma coroa no meio, pá. Coroa tá na moda, né? Um monte de garota bota coroa aqui. Unicórnio, né? Do carnaval aí, o carnaval todo mundo com chifre na cabeça. Um só, né? O leão. Então, assim... eu acho que esse leão aqui é uma tigresa, hein? Mas tá muito sorridente, né? Leão tem que ser brabo, né? Não é um leão rindo. Esse leão aí tá... Esse leão tá meio estranho. Então esse é o símbolo da agência que cuida das fraudes da Inglaterra. Lembra que lá na FCPA eu falei das duas que era importante saber? O DOJ e a SEC. A SEC, vamos lá, vamos ver se vocês lembram. SEC é para quem tem ações na Bolsa de Valores. Né? O DOJ é como se fosse o nosso Ministério Público aqui, tá? O nosso Departamento de Justiça. Lá eles chamam de Departamento de Justiça e aqui é o nosso Ministério Público. Lá na Inglaterra é um órgão só, que é a Serious Fraud Office. Pessoal aí, ó, eu não sei se é isso não, mas eu vou vender meu peixe. É isso mesmo, Thiago? Serious Fraud Office. Isso aí. Ou seja, a abreviação SFO, tá? Então, pessoal, pode acontecer da questão da prova envolver quem é a pessoa quem é o órgão quem é o órgão que faz o controle, que fiscaliza isso, quem vai investigar. Acredito que possa cair, entendeu? Acredito que possa cair uma questão sobre essa. Sobre quem investiga. Então é bom ter essas siglazinhas na cabeça, tal. Então, por isso que eu trouxe o símbolo da tatuagem que você quer fazer, para que de repente na hora da prova você lembra. Tá? Então, agora, vamos falar das penalidades. Pessoal, a UK Bribery Act, ela é muito mais severa que a lei brasileira e que a lei americana. Porque não tem outro jeito. Como é que eu vou falar? UK. É que já tá tão assim, né? A lei inglesa. O pessoal tá me achando muito snob, né? Eu tô muito metido. O pessoal, ó, meu Celta é 2 portas, tá? Com ar-condicionado não tem nada de... Então, bem simples, bem rasteirinho, tá? Eu gosto de tomar cerveja no botequim, eu sou bem tranquilo. Ó, pérgola, é coisa bem assim. Então, pessoal, a lei inglesa, ela tem punições piores, tá? Ela possui punições piores. E aí, também, são questões boas para a prova, né? A questão da multa ser ilimitada.
Olha que coisa interessante, vindo uma questão juntando as duas leis, a lei inglesa e a lei brasileira. A lei brasileira, ela tem aquele limite, não é? 0,1 a 20%, R$ 6.060 milhões. Lembram que tem esse limite na aplicação da multa? Nunca inferior ao dano causado, tal, não sei o quê. Aqui, gente, a multa é ilimitada. Ô, professor, é ilimitado, não tem limite. É sem limite. Sem freio, o choro é livre. Pode, é isso aí. Ou seja, pode quebrar uma empresa, não é verdade? E os indivíduos? Os indivíduos também eles podem ter que pagar multas, e multas ilimitadas. Ou seja, aquela situação que eu falei para vocês, lembra daquela situação da pessoa jurídica e se chegar ao patrimônio do sócio, porque a pessoa jurídica ela tem uma blindagem por ser uma pessoa jurídica, então a pessoa jurídica tem o seu patrimônio próprio. E o dono da empresa tem o seu patrimônio próprio. Ele tem lá uma casa, ele tem a herança da família, ele tem o seu relógio, ele tem os seus ouros, é patrimônio dele, que é dele e da esposa dele, dependendo do regime de casamento, tal. Ele e a esposa, tá lá. E a empresa que ele tem, ela tem um patrimônio próprio dela, não se confunde o patrimônio dele com o dela. Bom, para a lei, se for constatada aqui a corrupção e dependendo do grau, a multa é ilimitada para ele também. Ele pode perder tudo dele também. Então, essa situação de que, às vezes você está lá no trem cheio e está todo mundo comentando, falando assim, agora tu vê, né? Eike Batista ficou falido. Ele está falido mesmo? Está andando de trem? Eike Batista perdeu tudo. Ele tá morando lá em, Caxias. Pessoal, desculpa aí o pessoal de Caxias, não tem nada contra Caxias, não. Ele tá morando lá em Guadalupe, vou para Guadalupe, onde eu moro. Ele tá morando em Guadalupe? Não, ele continua morando na mansão dele lá e tal, não sei o quê. Ou seja, estando sujeito a essa lei, pode vir uma aplicação de uma multa que pode atingir o patrimônio dele e é uma multa ilimitada. É legal isso? Eu acho excelente. Tem que tirar tudo do cara mesmo. Tem que tirar. Porque se o cara ele construiu um patrimônio à base de corrupção, suborno, isso daí, essas situações são tão sérias, as penalidades são tão severas, porque isso aqui, gente, mexe com o quê? Mexe no hospital do seu filho que não tem, mexe na educação pública que teu filho não tem, mexe quando você fica filas, horas e horas para ser atendido em algum lugar. Por quê? Por causa das situações de suborno e corrupção. Por isso que a lei trata de maneira severa. Ok? E os diretores? Os diretores dessas empresas podem podem sofrer a destituição do cargo e ele pode receber uma punição que é deixar de atuar como um diretor de uma empresa por até 15 anos. Ou seja, acaba com a carreira dele. Ele era lá um diretor sênior, tem lá aquela nomenclatura, diretor nível 1, o cara era o top. E de repente foi pego e ele sofre uma sanção dessa. Ficar 10 anos sem poder ser diretor de nada. É uma sanção séria para a pessoa que age em desconformidade com a lei. Né? Os contratantes públicos. É possível que eles percam os contratos. Se a empresa tem um contrato público com determinado estado, algum município, até mesmo a União, é possível que ela perca esse contrato pela punição da lei. No caso, aqui, é mais voltado para onde a lei atua ali. Inglaterra, país de Gales, vamos supor, a empresa ela tem um contrato com o Reino Unido. E aí ela pode perder esse contrato. Né? E os danos reputacionais, que é a mídia negativa, né? O dano à imagem, dissolução da empresa. A SFO recomenda a cooperação e programas efetivos de compliance como forma de evitar estas sanções mais pesadas. Então, existe uma recomendação, né, para que atuem lá
né, para que tenham compliance efetivos, a fim de quê? De reduzir essas sanções ou até mesmo essa lei traz a opção de não aplicar a sanção a dependendo do programa de compliance. Tá? E aí, pessoal, vamos falar sobre a nossa lei 12.846. Isso aqui vai ser mais uma revisão, tá bom? Mais uma revisão, porque como eu falei muito de assuntos que têm a ver com a nossa lei, agora fechando esse bloco com a nossa lei brasileira, que eu acredito ter uma incidência maior na sua prova. Então vamos lá. As empresas que estão envolvidas nesse mar de corrupção e suborno que foi levantado pela própria Lava Jato, e empresas que estão lá nos Estados Unidos sofrendo sanções da FCPA, e muitas delas também lá na Inglaterra pela UK, né? A JBS, um exemplo, a JBS lá nos Estados Unidos, ela tem porque a JBS é um grupo, e aí ela tem lá acho que é JBS Internacional. A JBS Internacional é que está sofrendo a sanção por uma situação de corrupção praticada pela JBS. E aí, os advogados da JBS estão querendo dizer lá para os americanos que não tem nada a ver. A JBS Internacional é a JBS Internacional. Quem cometeu corrupção não foi a JBS Internacional, não. Foi a JBS brasileira. Mas lá eles estão falando assim, olha, houve pagamento de propina através de transações bancárias que ocorreram nos Estados Unidos. Por isso, aplica-se a FCPA à JBS. A briga é essa. Um juiz lá do interior do Brooklyn condenou a JBS em milhões por questões de suborno. A briga deles era essa. E o lá nos Estados Unidos falou assim, não, ó, é válida, tá? A aplicação da FCPA é válida e não vem chorar aqui não, porque aqui a situação é diferente. E foi condenada. E aí nós temos aqui ó, a OAS, Camargo Correia, a Eletrobras. Todas essas empresas aqui já tiveram situações envolvidas com a FCPA e com a UK Bribery Act. A 12.846, por ser uma lei recente, ela ainda está engatinhando. Então, a gente está começando a ver aí esses acordos de leniência, né? As empresas fechando esses acordos e tudo, utilizando a lei. Tanto é verdade que a lei 12.846, ela é conhecida mais pela sua aplicação dos acordos de leniência. Mas nós vimos que ela possui outras aplicações. Agora vocês são experts nessa lei, vocês sabem que ela possui outras vertentes que não só o acordo de leniência, né? Então vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha geral aqui, ó. A responsabilização da nossa lei brasileira, civil e administrativa. Gente, não confundam, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A lei americana e a lei inglesa aplicam sanções penais às pessoas jurídicas. A nossa lei brasileira é só civil e administrativa, tá bom? A aplicação penal é para o dirigente. E não é essa lei que vai tratar de aplicação penal para o dirigente. A aplicação penal vai ver Código Penal, lei de responsabilidade fiscal, qualquer outra coisa, menos essa lei, tá? Então, olha, aplicação de atos de corrupção que envolvam as empresas junto com a administração pública, nacional ou estrangeira. A FCPA é só agente de governo estrangeiro. A nossa não, a todos. Alguns pontos principais da nossa lei. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Nós vimos um monte de questão aqui. Se aparecer a palavra subjetiva, a questão vai estar errada. Então, responsabilidade objetiva da empresa. Objetiva por quê, professor? Eu esqueci. Porque aqui você não vai avaliar se tem dolo ou se tem culpa. Você vai avaliar objetivamente. Se houve o dano e acabou. Houve o dano? Beleza. O dano foi praticado pela empresa? Beleza. Então, está sujeito à lei. Ok? A responsabilidade individual dos dirigentes que participaram do ato ilícito, porque a empresa jurídica ela não participa, a empresa é uma ficção, ela não pratica um ato ilícito. O ato ilícito é praticado pelos seus dirigentes, pelos seus colaboradores. Esses sim vão ter penalidades aplicadas em legislações específicas. Ok? Então,
Quais são as sanções administrativas que a nossa lei 12.846, as sanções que ela aplica? Multa, gente, administrativa, hein? Não tem processo judicial, não tem juiz, tá? Só tem processo administrativo. Multa, 0,20% do faturamento bruto anual do ano anterior à instalação do processo, né? Multa de R$6.000 a 60 milhões, que a Carlinha já decorou, toda vez que eu estou escrevendo, ela já fala 60 milhões. Que é o que ela vai ganhar na loteria esse ano e vai lembrar do pessoal da turma. Mega Sena. Caso não seja possível saber do faturamento bruto, aplicar essa penalidade de 1% ou 20%, vai aplicar de 6 milhões ou 60 milhões. Publicação da decisão em jornal de grande circulação, ou publicação da decisão, não só em jornal, mas também lá na portaria da empresa, em páginas de internet, tá? Publicação da decisão. Possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Comunicação ao Ministério Público para a apuração de delitos, tá? Ou seja, isso aqui é o que está dentro da esfera administrativa. Administrativamente pode acontecer isso. A possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, desconsiderar a personalidade jurídica é entrar no patrimônio do sócio. Lembra que eu falei? Nós temos a personalidade jurídica. Eu vou desconsiderar essa personalidade, vou quebrar essa blindagem para poder chegar nos sócios. Então, eu vou desconsiderar a personalidade jurídica. Que aqui no Brasil já é comum essa desconsideração da personalidade jurídica em processos trabalhistas. Eu lá, advogado trabalhista, estou entrando com uma ação contra uma empresa e essa empresa não tem mais patrimônio, faliu, aí eu faço um pedido ao juiz. Excelência, gostaria de pedir a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a empresa já não tem mais ativos suficientes para reparar o dano causado. Requeiro encaminhamento de ofícios à Receita Federal para que se possa apurar o patrimônio dos sócios a fim de que seja satisfeita a dívida. O juiz vai apurar a Receita Federal. Me manda o imposto de renda dos sócios. Tem patrimônio? Então tá. Ou manda fazer um bloqueio na conta corrente, na poupança dessa pessoa física, fazer um bloqueio, né, que a gente chama da penhora online, fazer uma penhora online lá e ok, a conta corrente dele está bloqueada. Da pessoa física, não pessoa jurídica. Isso que é desconsideração da personalidade jurídica. Tudo isso pode acontecer dentro da esfera administrativa, tá? Importante. Para apuração da infração, será levada em consideração a existência de programa de integridade, que é o compliance. Ok? Então, a nossa lei, ela veio com a mesma filosofia, lembra? No começo que eu falei de filosofia, sei o quê, a filosofia anticorrupção e tal. A nossa lei veio nessa mesma... Então, estão notando como as coisas ficam... São as engrenagens. Existe uma cooperação mundial no combate à corrupção, entendeu? Então, assim, vocês, na Lava Jato, a Lava Jato conseguiu muita documentação de coisas que estavam nos Estados Unidos. E muitas coisas que estavam aqui na Lava Jato foram para os Estados Unidos para que lá eles pudessem verificar a aplicação da lei deles. Entenderam? Então existe essa articulação aí de ajuda mútua para combater a corrupção. Ok? Para a aplicação da multa será levado em conta. Isso aqui está lá no decreto 8.420. Porque o decreto ele esmiuça mais. Eu não acredito que vão esmiuçar tanto, porque são muitas regrinhas assim. De 1% a 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência. Então vamos supor, a empresa não... Lembra que eu falei com vocês, quando vai fazer um acordo de leniência, não tem um engoliu barriga? Engoliu barriga. Eu já fiz um acordo primeiro. Ou seja, eu fiz o acordo e eu tenho acordo de leniência. A segunda, a terceira empresa não fez acordo de leniência, vai sofrer uma multa. Mas se essa pessoa jurídica que não fez o acordo de leniência colaborar, ela poderá ter uma redução de 1% a 1,5% da aplicação da multa sobre ela. Ok?
Ó, 2% no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do processo administrativo de responsabilidade, acerca da ocorrência do ato lesivo. A própria empresa está vendo que a batata está esquentando, o negócio vai pegar para ela. Aí ela vai lá e, ó, pô, antes que... eu já sei que estão me investigando. Já estão me investigando, a autoridade já mandou abrir um processo de investigação, lembra? Antes de instaurar um processo administrativo de responsabilização, a autoridade pode chegar e chamar o Cosme e Damião, né? Os dois servidores, pessoal, vamos investigar para saber. E esses dois, o Cosme e Damião, eles vão dar um relatório para a autoridade para que ela tome decisão se ela vai abrir ou não um processo administrativo de responsabilização. Então, a empresa já está sabendo disso. Aí ela pega e, ó, eu vou abrir o bico logo antes do processo, porque eu sei que eu vou ter uma diminuição na minha multa e tenho 2% garantido por lei. 1 a 4% para comprovação da pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade. Pessoal, 1 a 4% da multa, se ela for juntando um monte de porcentagem aqui que ela tem direito, ela pega 4% aqui, dependendo da multa, dá um valor muito alto. Então, compensa para a empresa ter um programa de integridade. Esse programa de integridade pode reduzir a multa em 1 a 4%. Ok? Bom, a nossa lei, ela traz as sanções administrativas e traz também as sanções judiciais. Né? E quais são as sanções judiciais? Pessoal, só o juiz pode decretar isso aqui. Não pode ser a autoridade e não pode ser a CGU, em meio a um processo administrativo. Para acontecer isso aqui, tem que ter um processo judicial. Tem que ter lá um processo correndo na justiça. Então, só o juiz pode. Restituição de valores perdidos obtidos na vantagem obtida, caso em meio administrativo não tenha ocorrido. Ok? Ok, o que eu quero dizer? Sanções judiciais envolvem todas as sanções administrativas, mais algumas. Ok? Então, suspensão ou interdição das atividades da empresa, só sanção judicial. Essa aqui pode ser judicial e administrativa. Agora, suspender ou interditar a atividade de uma empresa, imagina, olha, Odebrecht, fecha as portas que você não vai poder mais produzir aí nada. Para com tudo. Olha o dano que isso não pode causar. Então, para que esse dano seja bem avaliado, tem que ter um processo judicial. O advogado defendendo a empresa, o promotor acusando, o juiz avaliando as provas, até chegar a uma situação como essa. Não pode ser num processo administrativo. Ok? Dissolução da empresa. Olha, essa empresa aí nasceu para viver de maracutaia. Foi criada para isso. Então, dissolução da empresa. Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimo de entidade pública pelo período de 1 a 5 anos. Lembra aquela situação do BNDES? Aqui nesse caso aqui só administrativo. Aqui nesse caso, tá? Porque ó, a restituição de valores perdidos obtidos na vantagem ilícita, essa restituição, tipo assim, o governo, né, a entidade que sofreu a lesão, ela quer receber o que ela perdeu, não quer? Caso não... Isso é. Caso isso aqui não tenha acontecido na esfera administrativa, poderá acontecer na esfera judicial. Ok? E aqui é uma proibição de... Olha, o BNDES não vai liberar recurso para a empresa. Olha, você não vai poder fazer empréstimo junto à Caixa Econômica, junto ao Banco do Brasil. Então, você fica proibido de fazer empréstimos no período de 1 a 5 anos com entidades públicas, tá? Entidades públicas que oferecem dinheiro no mercado. Pode fazer um empréstimo com o Santander, mas a taxa de juros reduzidas de um BNDES, que não se compara a outros bancos, então a empresa não vai poder fazer esses empréstimos. Tá? Isso daqui é uma sanção judicial.
Eu, pessoal, para fazer esse resumão aqui dessa lei, eu trouxe aquilo que eu acho de mais importante, tá? Tem vários pontos na lei e eu trouxe aqui o mais importante. Importante, olha, as sanções administrativas não afastam a possibilidade da aplicação das sanções judiciais. Ele pode ter sofrido sanções administrativas e vão sofrer também sanções judiciais. Não adianta a defesa vir assim, não, porque no processo administrativo de responsabilização nós já tivemos a aplicação da multa tal. Judicialmente vem uma aplicação de multa também, porque o juiz entendeu que a multa aplicada lá no processo administrativo foi baixa. Então ele majora, eu vou aumentar o valor dessa multa. Estou majorando para X, aí não adianta. Não tem essa coisa de que, não, eu não posso ser condenado 2 vezes pelo mesmo ato. Não, aqui pode. A sanção administrativa e judicial podem acontecer. Pode ter um processo administrativo acontecendo e um judicial acontecendo. Pode acontecer antes, depois, durante. Administrativa e judicial. Alguns casos se resolvem administrativamente, nem vai para o judiciário. O judicial só ser acionado, né? Se você tem que acionar, mas às vezes a questão foi já resolvida no âmbito administrativo e ali o Ministério Público, ele acha que já está suficiente e não existe nenhum processo judicial. Olha, o prazo prescricional que a lei traz é 5 anos. Lembra? Eu falei que aí, nesse prazo prescricional, tem até uma questão interessante da interrupção do prazo. A lei fala que o prazo será interrompido com a realização do acordo de leniência. É interrompido, né? A lei fala isso. Não é suspenso. Se cair suspenso na tua prova, está errado. É interrompido. Tá? E acordos de leniência. A empresa deve cooperar com as investigações, cessar completamente o seu envolvimento com um ato lesivo, assumir seus atos e ser a primeira a se manifestar. Resumão para a sua prova das condições para o acordo de leniência. A empresa tem que cooperar com as investigações, a empresa tem que cessar completamente o envolvimento com o ato a partir da assinatura do contrato, lembram? E assumir os seus atos e ser a primeira a se manifestar. Essas são as condições para que aconteça um acordo de leniência. Ok? Quem investiga? A gente fez essa pergunta. Quem investiga lá na UK Bribery Act, lá na FCPA, e aí nós vimos lá os órgãos, né? Sirius, não sei o que, DOJ e tal. E aqui quem investiga? É a CGU, é a autoridade máxima, que vão investigar esses casos. Então, a CGU e a autoridade máxima. A CGU tem uma competência que a gente chama de uma competência concorrente. O que é uma competência concorrente? É conjunta. Olha, se a autoridade máxima não fizer, eu vou avocar, vou trazer para mim e vou agir, vou tomar as vezes, ok? E, judicialmente, os órgãos de defesa jurídica. Advocacia Geral da União, Ministério Público, ok? Então, administrativamente, essa galera. Judicialmente, essa. Pessoal, CGU não está enquadrada judicialmente, tá? Então, quem vai entrar com uma ação para pedir a restituição de todo aquele dinheiro de propina que a empresa perdeu e tal, vão ser os órgãos de defesa jurídica do ente, né? A Advocacia Geral da União, que atua em favor da União, ou o setor jurídico de determinadas empresas. A Petrobras deve ter lá o seu setor jurídico e tal, e o Ministério Público. Ok? Não, a OAB não. A OAB ela se manifesta, ela pode entrar contra uma lei. Agora, com respeito a essa lei, não. A OAB ela pode até fazer um manifesto de repúdio, né? Olha, tomamos conhecimento que um processo administrativo de responsabilidade que foi aberto pela autoridade tal de determinado estado, houveram várias fraudes e solicitamos providência nesse sentido. E aí o Ministério Público
os órgãos de defesa dessa instituição vão tomar as atitudes cabíveis, né? Então é isso aí. Bom, programa de integridade na nossa lei e compliance nas leis alienígenas, né? Que é uma maneira que o pessoal encontrou de falar de leis estrangeiras, ok? Então, o que é esse programa de integridade ou compliance? Revisando aqui, ó, códigos de conduta, política anticorrupção, política de conflitos de interesse, a nossa aula. Compliance, olha, está avaliando isso aqui também. Conflitos de interesse. Vejam que no edital de vocês são várias leis que visam o que ela... Não sei se na sua cabeça consegue fechar agora, com essa aula, fechar assim, caramba, tudo está se interligando agora. É o nepotismo que não pode, é o conflito de interesse, é um programa de integridade, é o combate à corrupção. Está fechando isso na cabeça de vocês? As leis que nós estudamos aqui, elas estão todas interligadas por uma filosofia mundial de combate à corrupção. Graças a Deus, o Brasil está acordando para isso, antes tarde do que nunca. Espero que os nossos filhos não sofram, não tenham que pagar planos de saúde tão caros, não tenham que pagar seguros de veículo por causa da violência, porque isso aqui, a tendência é que comece a dar certo, porque vai mexer no bolso dessa galera. Vai mexer no bolso dessa galera. É o político que tira a merenda da escola, é o político... Entenderam? Então, a lei, ela existe. Vamos ver se ela vai surtir os seus efeitos, né? Então, olha, política de brindes, presentes e hospitalidades. É proibido dar brindes, presentes e não é proibido, mas tem que haver uma política sobre isso. Não é igual a farra dos guardanapos, presentes caríssimos para a esposa lá do governador, não é o vinho de R$2.000, né? Ó, política de participação em licitações e celebração de contratos com o governo. Pô, se a minha empresa atua junto ao governo, eu tenho que ter uma política de como tratar com esses entes, né? E medidas disciplinares dentro da própria empresa. Demitimos um funcionário que agia de tal maneira, fizemos um recrutamento assim, assado, situações assim. Ok? Então, o programa de integridade, para que vocês notem a importância desse programa de integridade, eu trouxe isso aqui lá da página da Controladoria Geral da União. Lá na CGU, eles têm aqui, ó, 5 pilares de um programa de integridade que a sua empresa deve ter. Numa clara demonstração de quê? Vamos prevenir, pessoal. Não deixe acontecer, não queiram ser punidos. Então, eles trazem aqui os 5 pilares, aqui, que seriam, lembram dos 6 princípios que nós vimos lá na UK Bribery Act? Esses aqui seriam os princípios que as empresas brasileiras devem incorporar, né? Então, olha, comprometimento e apoio da alta direção. Não tem a ver com a UK Bribery Act? Segunda, instância responsável. Vamos falar sobre isso. Análise de perfil e riscos. Lembra que a empresa deve ter o due diligence? Regras e instrumentos. Né? Deve ter as suas regras, seus regulamentos internos. Monitoramento contínuo. Não falamos sobre isso na aula? Essa instância responsável é o quê? É que a empresa tem um canal dentro dela, uma diretoria, uma pessoa que seja responsável em receber as denúncias, receber as comunicações sobre supostos envolvimentos de corrupção, uma ouvidoria, entendeu? Então, a empresa ela tem que ter uma ouvidoria, garantir o quê? O anonimato dessas pessoas, garantir a defesa dessas pessoas. Essa pessoa ela não é inimiga da empresa. Uma empresa que ela está indo lá oferecer uma denúncia,
A mentalidade do brasileiro é assim, é o dedo duro, é o X9, mas não, essa pessoa, ela está ajudando muito essa empresa, porque ela está, olha, fiquei sabendo que fulano de tal está pagando suborno para que possa, né? Aí essa pessoa pode morrer, né? Então, vamos garantir o anonimato dela, ok? Então, a empresa ela tem que ter esses canais aí de comunicações, né? Ok? Pessoal, tá cansativo? Olha só, estamos acabando, hein? Ó. Estamos acabando. Amanhã é minha aula ainda, né? Então vamos fazer o seguinte, que horas tem? 4 para as 10? Então a gente faz assim, amanhã a gente fala mais um pouco do programa de integridade que é importante e a gente fecha com uma cereja no bolo. Um docinho, né? Não. Cereja no bolo de concurseiro é uma tabelinha. Essa tabela aqui, eu coloquei aqui, umas questões que são interessantes, que são vistas nas 3 leis, e aí nós vamos comparar onde acontece e onde não acontece. Professor, estou com dúvida, não sei o que, estudei tanto, tenho tanta coisa para estudar, não vou conseguir fazer revisão, eu quero morrer! Professor, o que eu vou fazer? Pessoal, dá uma lida na tabela. Faz a revisão na tabela, que aí a tabela vai tentar, você lendo aqui, você vai começar a lembrar dos comentários que nós fizemos e tal. Cola a tabela lá no banheiro, lá no teu armário, tá bom? Então amanhã a gente continua daqui, tá bom? Pessoal de casa, boa noite, bons estudos. Vamos que vamos, que a aprovação é certa.